Louvado seja Deus. O tema, meus irmãos, é o avivamento produz intrepidez, ousadia para evangelizar. Desde o início desta campanha, Deus tem falado grandemente aos nossos corações, através dos irmãos que aqui já ministraram nesse altar, falando sobre o que é o avivamento. E ao meu coração, o Senhor falou que o avivamento é um ato de avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, ter uma constante oração. O avivamento, meus amados irmãos, ele restaura o relacionamento com o nosso Deus. O avivamento também, ele produz arrependimentos. Aleluias. Após a descida do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, podemos ver também um grande avivamento no dia de Pentecostes. A igreja avivada, ela ganha almas. A igreja avivada alcança vidas. A igreja avivada, cada dia, ela traz grandes manifestações do poder de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E neste tema, meus irmãos, nestes versículos que acabamos de ler, o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma perseguição aos apóstolos, uma perseguição à igreja do Senhor. No capítulo 4, Pedro e João são presos por causa do homem coxo que fora curado no capítulo 3. Acredito eu que todos aqui conhecem a história. Eles estavam juntos subindo ao templo para orar. Eles estavam subindo ao templo para orar. E na porta do templo Formosa, havia um homem coxo, que todos os dias ele era colocado ali. A Bíblia vai relatar que esse homem era coxo desde a nascença dele, desde o ventre de tua mãe. E colocavam ele ali todos os dias. Mas teve um dia que Pedro e João subiu e avistou esse homem coxo. E avistando ele, o homem coxo olhou para eles, achando que eles estariam também entregando algo para eles. Por quê? Porque ali ele pedia esmola na porta do templo. Ele não podia adentrar aquele templo. E quando Pedro e João, fitando os olhos sobre ele, olhou para ele e disse: olhe para nós. E assim ele fez. Ele olhou para eles. Só que ele achou que olhando para eles, iria dar algo para ele. Mas não. Pedro disse para ele: olhe para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome do Senhor Jesus, eu te dou. Levanta e anda. Louvado seja Deus. Só estende as mãos àquele que um dia precisou de ajuda. Louvado seja Deus. Com isso, meus irmãos, houve uma grande manifestação e o sobrenatural através da vida deste homem, no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que este homem, ele tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos. A perseguição contra a igreja, ela permanece até hoje. Mas o evangelho, ele continua alcançando e transformando vidas. A Bíblia relata no capítulo 4 que muitos, porém, dos que ouviram a palavra e creram, chegou mais ou menos o número de 5.000 almas convertidas no nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve reflexão aqui. Nessa situação de
situação de ameaça, qual vai ser a sua postura diante das ameaças? Qual vai ser a nossa postura diante da igreja? Qual vai ser a nossa postura diante da nossa vida e diante do evangelho? Porque eles estavam sendo perseguidos. Pedro e João saem da prisão. E o interessante é que eles não saem da prisão questionando: nós somos presos. Não. Eles saem da prisão porque os principais dos sacerdotes e os anciões, não achando o que questioná-los, o que castigá-los, deixaram eles ir. Isso nós vamos ver lá no versículo 21 em diante. Pedro e João estão soltos. Eles não estão se lamentando. A primeira coisa que eles fazem é ir até os irmãos deles e contar para eles tudo o que havia acontecido. E o texto vai dizer, olha que grandioso, que eles se reúnem, assim como nós estamos hoje, unânimes, em um único propósito, para orar, para reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Aleluias! Eles se lembram das profecias do Salmo 2, onde relata que os povos se levantariam contra os ungidos do Senhor. E assim foi. Herodes se levantou, Pôncio Pilatos se levantou, os gentios se levantou e os povos de Israel se levantaram. Ah, meus amados irmãos, todos se levantaram, mas, meus irmãos, nenhum deles pode impedir a obra de Deus sobre a vida deles. Nenhum pode impedir. Então não se preocupe, porque no livro de Isaías, no seu capítulo 43, 13, vai nos dizer que operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá o seu agir? Ninguém pode impedir a obra do Senhor contra a minha e contra a tua vida. Louvado seja Deus. Ninguém pode impedir. Nós pregamos porque nós cremos. Cremos não só no evangelho, mas cremos também no poder do evangelho para poder alcançar e transformar vidas. Mesmo diante de ameaças, a igreja viva, ela ora e produz intrepidez. E o que é intrepidez, irmã Khadija? É ousadia. A igreja viva, ela ora produzindo ousadia, não temendo as afrontas. Louvado seja Deus. E eu já quero começar a destacar para os amados irmãos, através do que o Espírito Santo ministrou em meu coração, 2 situações de avivamento que nós vamos encontrar no versículo 29 e 30. A primeira situação que eu encontro aqui é que a igreja perseguida e viva, ela ora e produz ousadia. Quando há perseguição, quando há ameaça, olha o que o texto vai nos dizer. Isso é uma oração, meus irmãos, que eles estão fazendo para o nosso Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Quando há perseguição, quando há situações adversas,
e essas situações elas chegam até a igreja, nós devemos orar. Nós devemos orar para que o cuidado de Deus se manifeste na nossa vida. E na primeira frase, eles, os apóstolos, Pedro, João e os seus, unânimes fazem o primeiro pedido. Eles apresentam para Deus, para que Deus venha olhar para essas ameaças. Senhor, olhe para as ameaças que eles estão passando. Eles não estão questionando, eles não estão murmurando, eles em clamor ao Deus, eles falam para que Deus olhe para a ameaça. Nós precisamos, igreja, apresentar a situação que eu e você tem passado sob o cuidado de Deus. Desta forma, nós teremos refúgio. Desta forma, nós teremos consolo. Desta forma, nós teremos segurança. Louvado seja Deus. Nós teremos. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo. Quais são as provações e as ameaças que você está passando. Mas uma coisa eu sei. Busque refúgio no Senhor. É no Senhor que tem que ser o refúgio. A nossa busca é constante com Deus. Não é com um amigo, não é com um vizinho. Dobra o joelho e busque o refúgio em Deus. Senhor, olhe para essas ameaças. Quem ora assim, entende que primeiro existe um Deus no céu, e que esse Deus ele tem poder, e que esse Deus ele governa sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo que nele há. Louvado seja Deus. Quem ora assim, reconhece a soberania de Deus, e que tudo está sob o controle dele, que tudo está aos olhos dele, que nada fica oculto ao seu olhar, nada fica oculto ao seu olhar. Nada fica oculto ao olhar de Deus. Meus irmãos, nós temos a liberdade de buscar a Deus e apresentar diante do teu altar, de apresentar diante do olhar de Deus qualquer conflito, qualquer situação, qualquer perseguição que eu e você estivermos enfrentando. E Deus diz para mim e para você: não olhe para as circunstâncias, coloque tudo sob o meu olhar, porque onde os seus olhos não vão, os meus olhos estão. Sou eu o Deus que vai adiante de ti, diz o Senhor Jesus. Coloque tudo sob o olhar de Deus, assim como eles fizeram em oração. Coloque tudo sob o olhar de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Está passando por ameaça? Está passando por enfermidade? É alguma causa na justiça? É alguma situação financeira? É algum problema familiar? É algum diagnóstico médico que te entristeceu? Deus diz nesta noite para você: não olhe para as circunstâncias, coloque tudo isso sob o meu olhar, sob os meus cuidados, pois Aramanaravaceia, sou eu que pelejo por ti. Apenas continue orando, apenas continue confiando, porque eu estou no controle de todas as coisas.
E o tempo é o meu, não é o teu. O tempo é meu, não é o teu. Confia, descansa, fique tranquilo. Seu adversário só vai aonde Deus permite. Aleluias. Deus te trouxe aqui esta noite para trazer refrigério ao teu coração, para trazer cura à tua alma e dizer a você: eu ainda sou o Deus da tua história. Eu ainda estou cuidando. Eu ainda estou fazendo. Apenas confie em mim. E você vai se lembrar das maravilhas que eu vou fazer sobre a tua vida. Você vai se lembrar que quem caminha contigo sou eu, não é o homem. Sou eu que caminha contigo. A fornalha, ela pode subir 10 vezes mais, mas eu sou o Deus que te livra. Eu sou o Deus que te guardo. Eu sou o teu refúgio. Eu vou o seu refúgio, diz o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu estou contigo. Não olhe para o nível das ameaças. Não olhe para o nível das afrontas. Coloque tudo sob o meu olhar, diz o Senhor Jesus. E o segundo pedido está na parte B. Concede teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Aleluia. Eles pedem para que o Senhor, além de olhar pelas ameaças, Ele pede para que o Senhor concede mais ousadia, para que eles possam continuar. E eles pedem ousadia para continuar proclamando a palavra do Senhor. Olha que interessante. Os apóstolos, eles não ficam se lamentando na oração. Pelo contrário, eles pedem ousadia, coragem para pregar a palavra. Pregar a palavra não é só aqui no púlpito. Vai muito além disso. Você não precisa ser missionário e ir para fora do país para pregar a palavra do Senhor. Faça o que o Senhor mandou. Pregue a palavra para toda criatura. Aleluia. E enquanto eles pedem para que o Senhor concede, produza mais ousadia para eles, o Senhor estende as mãos. Aleluia. O Senhor estende as mãos, igreja. E eu entendo que estender as mãos é uma cobertura espiritual que o Senhor dá para nós. Enquanto você está com ousadia, fazendo o ide do Senhor, o Senhor, Ele estende as mãos. Ele estende as mãos para curar. Ele estende as mãos para renovar. Ele estende as mãos para trazer paz no teu coração. Ele estende as mãos para te dar um direcionamento, para te dar um posicionamento, operando milagres, operando sinais e prodígios. E é no nome de Jesus. Aleluia. Ele estende as mãos. Aleluia, Deus. Ele estende as suas mãos. E é em nome de Jesus, igreja, sob o céu, sob a terra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, Senhor, nos dê mais ousadia. Então, Senhor, nos dê mais coragem
Cadê os corajosos nesta noite? Enquanto você está levantando a mão, Ele está fazendo, Ele está cuidando, Ele está operando, Ele está libertando, Ele está renovando, Ele está fazendo. Mas é só para os corajosos que creem na palavra do Senhor e confia sobre todas as coisas que só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. Só Ele pode, através das tuas mãos estendidas, Ele vai curando, Ele vai restaurando, Ele vai restituindo, Ele vai fazendo, porque através do nome dEle, e não há outro nome senão do nosso Deus, é Ele que pode. Fique tranquilo, é Ele que vai fazer, não sou eu, é Deus que faz, não somos nós. Deus está falando grandemente ao meu coração, que tem muitas pessoas que estão aqui, muito aflitas por o que está passando, mas Deus diz novamente: descansa, confia. É através das minhas mãos, é através das minhas é através das minhas mãos que eu vou fazer. Não olhe para as circunstâncias, não. Caminhe, avança, prossiga, porque enquanto você faz a minha obra, eu cuido. Mas tem que fazer. Não tenha medo, diz o Senhor Jesus. Os apóstolos, igreja, eles já tinham a convicção de que a situação que eles estavam enfrentando, a situação que eles estavam passando, já estava ganha. Sabe por quê? Porque quando o nosso Deus, Ele entra na peleja, Ele entra para ganhar. Quando o nosso Deus entra na minha e na tua causa, Ele entra para ganhar. Ele não perde a batalha. Ele não perde a batalha. Pode passar anos, dias e meses, mas tudo está sobre as mãos dEle. Tudo está sob o controle dEle. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Por isso, quando eu e você estiver fazendo a obra, faça com amor, faça com ousadia, faça com coragem. Faça, assim como os apóstolos, faça com ousadia. Não tenha medo dos adversários, não tenha medo daqueles que querem te paralisar. Deus está vendo, Deus está olhando. Não tenha medo, não tenha medo, diz o Senhor Jesus. Os apóstolos, eles foram ameaçados diretamente. No versículo 18, vai dizer que os principais, os sacerdotes e os anciões libertaram eles, mas falou para eles assim: vocês não vão falar, vocês não vão ensinar mais no nome de Jesus. Falou isso para eles. Olha só. Mas Pedro, com a ousadia, vai dizer lá no versículo 20: não podemos deixar de falar do que temos visto, de falar do que temos visto e ouvido. Então, igreja, não deixe de falar o que você tem visto nesta campanha. Desde o início, proclama o evangelho. Não deixe de falar, não deixe de falar. Tenha coragem, não deixe de falar. Deus tem o prazer, Marilis, de usar as nossas vidas como instrumento de Deus.
Deus, Ele tem o prazer. Então não perca esta oportunidade. Testemunhe com a sua vida. Testemunhe na sua realidade. Qual realidade? Você está indo trabalhar de condução? Com ousadia, fale da palavra. É no Uber, fale da palavra. É no hospital, fale da palavra. É na praça, fale da palavra. É na sua vizinhança, fale da palavra. É com um familiar, fale da palavra. Proclame o evangelho. Tantas pessoas estão necessitadas. Tantas pessoas estão feridas. Não deixe essa oportunidade passar. Seja usado pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que conduz a minha e a tua vida. Anuncie o evangelho. Não importa as dificuldades que os nossos adversários venham colocar à nossa frente para tentar impedir de pregarmos o evangelho. Porque sempre haverá, igreja, para a glória de Deus, pessoas sendo convertidas, pessoas sendo batizadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, pessoas sendo consoladas, pessoas sendo fortalecidas e abençoadas através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus. Aleluia. E a segunda situação, nós partindo para o final, está no 31, o verso. E diz: e tendo orado, moveu-se o lugar. Essa segunda situação de avivamento, eu entendo que houve o avivamento após a oração da igreja. Após a oração da igreja, houve o avivamento. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Eles estavam sozinhos? Eles estavam. E quando está reunidos, meus irmãos, isso demonstra uma unidade, comunhão, buscando pelo mesmo propósito. Pelo mesmo propósito. No livro de 1 Coríntios vai dizer sobre a divisão da igreja. Não subsiste nada sobre isso quando a igreja está dividida. Deus não se alegra. Deus se alegra da comunhão, da unidade, no mesmo propósito, na mesma visão. E é na oração que o milagre ele acontece. É na oração que o lugar ele se move. É na oração que o lugar ele se estremece. Mas para isso tem uma fórmula. É na intimidade com Deus. É no relacionamento com Deus. Não há outro caminho. Se você não tiver uma vida de oração, você não caminha. Estará vindo os perseguidores, as ameaças, e você não vai aguentar. Mas quando você está firmado na rocha, olhando para o alvo, você segue, você prossegue, você não retrocede, você não volta, você caminha. Aleluia! E é através da oração. Atos 12, 5 vai relatar sobre a prisão de Pedro. Pedro ele estava preso, mas a igreja estava fazendo o quê? Estava chorando? Estava se lamentando? A igreja estava orando, em contínua oração. E a palavra vai dizer que através disso sobreveio o anjo do Senhor e livrou Pedro da prisão.
E foi através da oração. Não foi através das lamentações, das murmurações, dos questionamentos, não. Uma igreja unida, ela ora no mesmo propósito, ela intercede no mesmo propósito. Valorize a comunhão da igreja, valorize a comunhão dos irmãos. A parte B, o lugar em que estavam reunidos. A parte B do 31. O lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. A palavra diz em oração que não foi uma pessoa, não foi duas, não foi três, foram todos que estavam ali reunidos, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Para estarmos à frente da obra do Senhor, é essencial termos dentro de nós o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador. Pois sem Ele, não temos como convencer o homem do pecado através da palavra. Teremos também que deixar o nosso caráter ser forjado pelo caráter de Cristo. Não mais em nós mesmos, mas o caráter de Cristo. Viver em Cristo. O Espírito Santo, meus irmãos, Ele começa a se fazer presente em nosso meio, através das nossas vidas. Ele começa a se fazer presente, através daqueles que o buscam, em espírito e em verdade. Por isso, que o lugar moveu-se, por isso que o lugar estremeceu. Tem buscado? Tem jejuado? Tem orado? Tem se consagrado? Porque se tudo isso estiver fazendo, creia que o lugar que você também está, também vai se mover, também vai estremecer. Louvado seja Deus. Permita ter a sua experiência com Deus, pois Ele tem o prazer, Ele tem as particularidades dEle com cada um de nós. Não se limite com a experiência dos outros. Viva e busque a sua experiência, a sua vida de oração com Deus. E também você vai ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E eu finalizo, igreja, dizendo para os irmãos, nesta noite, que Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ele nos encoraja a estar em comunhão, reunidos em um único propósito, em busca do avivamento, através da oração. E para isso você precisa continuar confiando que sobre todas as coisas existe um Deus, que mesmo em tempos difíceis, assim como Pedro e João e os seus, não deixou os sentimentos, não deixaram as situações falar mais alto, ser mais forte. Eles foram ousados, eles foram corajosos, eles permitiram mais uma vez que o Espírito Santo os conduzissem. Só uma igreja unida, só uma igreja forte e cheia do poder do Espírito Santo tem condições de testemunhar de Jesus. A oração, ela é o oxigênio do crente. A oração, ela é poderosa. A oração, ela muda cenários. A oração, ela muda circunstâncias.
A oração, ela transforma. A oração, ela renova. A oração quebra cadeias. A oração quebra feitiçarias. A oração liberta. E nos dá coragem diante de Deus. É a oração. Quanto mais oração, mais o avivamento e a manifestação sobrenatural de Deus sobre a minha, a tua vida e ao redor. Então essa noite, igreja, permita ser cheio do Espírito Santo. Permita ser cheio do Espírito Santo. E permita produzir com ousadia a palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? E eu agradeço a rica oportunidade. E as palmas louvam e engrandecem o santo nome do Senhor Jesus. Porque para Ele todas as coisas. Louvado seja Deus.